Oi, pessoal, boa noite. Oi, Gi. Oi, Pietra, tudo bom? Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, pessoal. Esperando o convidado de hoje entrar. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Luque. Boa noite, pessoal da Prevenção à Violência Sexual. Legal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Renanzinho. Jefferson entrou. Olá, Patrícia, Oi, boa noite. Jefferson, tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Muito calor, né, hoje, Jefferson? Gente, nem me fala. Tava tão feliz com esse Caramba. friozinho que tava fazendo. Eu também, eu tava satisfeito com aquele friozinho que tava fazendo. Não entendi o que aconteceu. É, Olha, ô, Jefferson, antes de a gente começar a dar só um tempinho pro pessoal ir entrando, tá. aí a gente começa. Eu tô olhando aqui o tempo, aí a gente começa. Pô, tá muito quente, né? É verdade. Muito calor. Oi, Ah, Aoi. tá. Boa noite. Ah, sabe o Gente, que eu oi, gosto oi. da live? É que eu Ah, vejo as pessoas, sabe? A gente não tá vendo ninguém, né? é, Aí dá isso é pra matar verdade. um pouquinho das saudades, assim, de eu ver as pessoas entrando, é tão legal. Ah, eu fico pensando quem mora sozinho, né, nessa quarentena. Eu, pelo menos, divido o apartamento, mas quem mora sozinho deve estar sendo enlouquecedor ficar de Pois é. fato isolado. É, não exatamente. E aí, assim, dá. E a gente trabalha, estuda, a gente tem toda uma vida que envolve pessoas, né? Uhum. É, e assim, de repente, assim, tem que romper, né? É muito chato, né? É, tem que romper com toda. Tem que romper tudo, né? E assim, a vida toda eu trabalhei falando com pessoas, né? Aí, assim, de repente, eu não tenho que falar muito. Eu falo, meu Deus. Não, é verdade. Mas peraí, O... cadê os alunos? Cadê os professores? Cadê gente com problema para eu resolver? É, era isso que eu fico. Dá até saudade de ter problema pra resolver, né? Tipo assim, cadê os problemas para eu resolver? Ninguém aparece com problema para eu resolver, sabe? Não, é verdade. Caramba. Não, e eu fico olhando, gente, 3 meses já nessa situação, sabe? E não parece que vai terminar, né? Tão Não rápido vai, assim. gente. Pois é. Não, eu fico assim muito agoniada. Além da situação nossa aqui, eu tenho uma irmã que mora fora, né? Ela mora em Seattle. E, Uhum. e aí lá, né, no começo da crise, estava bem ruim a situação. E ela, além de ter a questão do Covid, tem lá, tá tendo terremoto no estado dela, teve. Aí tem uma previsão de tornado. Teve um ataque de vespas na cidade, tipo, a ponte caiu. Eu falei, Gente, cara, o brasileiro nem morando fora tem paz, sabe? não realmente. E aí Caramba. ela ainda fica acompanhando as notícias do nosso governo. Aí, ou seja, coitada da menina. Fico morrendo de pena dela. Meu Deus do céu. É. Não, parece que não tem sossego, né?
Gente, Não que tem. situação, quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Não, aí ela Parece que falou, ganhou olha, na loteria invertida, né? aí ela falou assim, não, olha, aconteceu um terremoto aqui. Felizmente não chegou na cidade, não chegou em Seattle, mas no estado dela. E aí tem as vespas, eu falei, não é possível, tá tendo ataque de vespa no mesmo horário, tipo, esses organismos se organizam para ver quem vai É, atacar primeiro, sabe? cara, não, é um ataque, é um ataque organizado, assim, sem condição. Como assim? Gente, como é que coitado desse indivíduo? Aí tem crise de emprego, no começo ela ficou com. Teve a questão do de emprego, ela teve que sair, aí depois foi considerada essencial. Ela é professora de educação infantil. Uhum. E aí ficou nessa coisa. Então, assim, há muita confusão para um ano só. Não, caramba, não, realmente. Aqui a gente pelo menos só tem que lidar com o Brasil mesmo, né? A natureza, tirando o Covid, não tá atrapalhando tanto, o que parece. Não, ainda bem, né? Não, Ainda bem, né? pelo Porque senão menos a gente, são. coitado de nós. Entendeu? Aparentemente, aparentemente nosso Aparentemente. governo não precisa de ajuda. Ele tá indo bem. Por isso que eu até falei com ela, pelo menos você não passa raiva, né, com o seu governo. É. Então, Ah, é, no teu governo fala que é só uma gripezinha. não, gente. Seu governo não tá flertando com golpe, né? É um bom começo, assim. É fascista também, é Ah, estúpido, falou para as pessoas injetarem desinfetante, mas é para todos os efeitos democrata. é. É outro perfil, assim, de É. problema que ela tá tendo, entendeu? Mas aí eu fico aqui preocupada, né, de longe, pra ela passando e tal. E doida pra acabar logo isso tudo, pra voltar pro convívio. Mas, nossa, Uhum. mal posso esperar a hora de pegar aquele metrô lotado. Não, eu tava pensando, eu tava conversando isso esses dias, que eu tava com uma saudade do IFIX de ir pra lá, pegar trânsito, Pegar e trânsito, né? Aquele metrô, sala abafada, tá pomba invadindo a aula. abafado. Entendeu? Aquela coisa assim, corrida, né? Ter que É, almoçar lanche, né? Não. Entendeu? Aquela aham, experiência única que a gente tem. Entendeu? Da publicidade. é, Bom, acho que agora a gente já pode começar. Né? Já deu um tempinho. Um busão de 3 horas de viagem, isso aí. é. A Oi, Teu espírito, aquela sofredora. saudade, né? Nossa. Nossa. Então, vou começar. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Trabalho com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O objetivo dessa série é apresentar pesquisas dos pós-graduandos, dos programas de pós-graduação do IFIX. Nós temos 3 atualmente, que é o programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica metafísica e o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. O nosso convidado de hoje é o Jefferson Ferreira Júnior, que é mestrando em filosofia do programa de pós-graduação em filosofia, e sua pesquisa tem como título Espaço e Aprimoramento Humano. Primeiro, Jefferson, muito obrigada por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz com ser aceito. E sou muito feliz com todos os alunos aceitando. Essa é uma experiência, está sendo uma experiência muito grata, né? Eu percebi como os alunos são envolvidos, como os alunos são envolvidos na pesquisa, no divulgação das pesquisas e mesmo com temas que eu desconheço, eu tenho aprendido com cada live, eu tenho aprendido, especialmente filosofia, né? Que é uma área que, apesar da minha formação eu ter passado né, em alguns momentos, eu pessoalmente acabei negligenciando assim, o olhar na filosofia. E os alunos de filosofia têm me ensinado muitas coisas e mudado muito minhas perspectivas sobre alguns autores. Assim, eu acho que está sendo enriquecedor para os alunos, mas eu devo dizer que está sendo muito especial e enriquecedor para mim como profissional, sabe? Jefferson, então agradeço a sua participação. Quero começar perguntando, assim, bem básico mesmo, como é que foi a sua trajetória acadêmica? O que você estudou na graduação? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Patrícia, eu que agradeço o convite e
e essa sua proposta, acho que ela é muito importante porque, infelizmente, são vários programas de pós-graduação no mesmo prédio e que tem uma comunicação muito ruim, né? Então, a maioria dos alunos não se conhecem e, às vezes, pesquisam áreas afins e não tem conhecimento disso. Eu acho que essa é uma oportunidade de aproximar mais e, quem sabe, até fazer novas pontes para pesquisa. Eu fiz a graduação no próprio IFIX, né? E estudei durante a graduação filosofia política, principalmente a questão da identidade. Meu TCC foi sobre identidade, com a professora Maria Clara Dias. E, de certo modo, eu tentei no mestrado, até por uma questão de aproveitar o trabalho já feito, uma economia de energia, eu tentei aproveitar isso e dar prosseguimento a isso que eu vinha fazendo na graduação. E, e foi isso. Sobre a graduação no IFIX foi muito enriquecedora, tanto a nível de formação, obviamente, mas eu acho que ela tem duas coisas que... Uma delas eu sei que não é compartilhada por outros departamentos, a outra eu não tenho certeza, mas primeiro que é a liberdade da grade, sabe? O fato de você não ter ementas fixas ou ter matérias obrigatórias, etc. É muito bom porque dá uma liberdade para o aluno estudar e, sabe? E é uma ilusão achar que são no mínimo 2.500 anos de filosofia e ninguém vai aprender toda a história da filosofia, não adianta tentar. E a outra que foi uma que me impactou mais diretamente até para escolher esse tema, que os estudantes da filosofia tem muitos que são mais velhos e vindos de outra área. Então, eu pude conhecer gente que veio da física, gente que veio da geografia, das ciências políticas, da engenharia. E isso é sempre muito enriquecedor, sabe? E é justamente uma dessas pessoas um amigo que eu conheci que veio da geografia, que sempre me provocou e, de certo modo, estimulou para pensar uma certa questão espacial nisso, já desde a graduação, né? E, ô Jefferson, você na graduação, você fez iniciação científica, monitoria, esse tipo de atividade? Eu fiz monitoria, fui monitor por um tempo do professor Castelo Branco e depois da professora Maria Clara, e também tanto monitor quanto iniciação científica, e que me orientou na graduação e atualmente é minha co-orientadora no mestrado. Eu sou orientador da professora Adriane. E a pesquisa de iniciação científica foi... A professora Maria Clara, ela tem uma teoria ética, um protótipo, uma proposta de teoria ética própria, que é incrível e que foi boa parte dela o que eu trabalhei na graduação e trabalho, de certo modo, até hoje é muito presente na minha pesquisa. A professora Maria Clara é fantástica. Eu li um texto que você me mandou, eu achei tão bonito, tão lindo. Acho a redação da professora Maria Clara é clara e eu tenho certeza que ela não estava esperando um adjetivo lindo, mas eu sou da área, eu não sou da área, então acho que eu posso usar adjetivo. Eu acho que ela ficou muito feliz com esse adjetivo. Então achei essa explicação dela sobre aprimoramento humano muito poética até, sabe? Eu fiquei muito encantada com a forma que ela descreveu. Não ela conseguiu, de alguma forma, escapar do academicês e seduzir a gente que não é de filosofia a querer entender melhor esse tema. Eu fiquei muito mais ainda curiosa em saber sua pesquisa depois que eu li aquele texto. Sabe? Que é uma perspectiva que convida à introspecção. Entendeu? Quando você começa a refletir sobre aprimoramento individual, aprimoramento e a conexão com a moralidade, é um convite à introspecção. Pelo menos eu, que não sou da área, foi como eu comecei a conjecturar a leitura. Né? Então, aí agora, o Gerson, vamos falar da sua pesquisa propriamente.
Fala pra gente qual é o seu objetivo, o que você definiu como questões de pesquisa, como é que está sendo as suas bases teóricas, se você já chegou a algum tipo de conclusões preliminares, você está no primeiro ano, está no segundo ano do mestrado? Eu tô no primeiro ano. Oficialmente eu deveria qualificar agora, né? Mas graças ao Covid ficou bastante prejudicada essa situação. E a Aline? É verdade, Oi, a Aline e Aline! Carlos, a gente deu um duro danado na extensão. É, Legal. o, esse projeto, a ideia do projeto dessa pesquisa surgiu, como você mesmo falou, sabe? É um tema que é muito encantador esse tema, sabe? É um tema que é inevitável. Eu estava vendo ontem um documentário da Netflix e aí eu descobri que por US$ 150 as pessoas hoje em dia, nos Estados Unidos, basicamente, conseguem comprar um kit de edição genética. E aí eles podem alterar células, tanto embrionárias quanto de organismos que já estão vivos. E as pessoas estão usando esse kit para poder fazer animais que brilham no escuro. Ratos e cachorros que brilham no escuro. Nossa! Achava que isso Sabe, era coisa de filme. não, isso já é. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos disponíveis, a gente consegue escolher qualquer característica física e biológica de um ser vivo, colocar imunidade para muitas doenças. Há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, houve uma situação em que um médico disse ter criar uma palavra complicada, mas ele usou essa técnica de edição genética e nasceram duas crianças que são teoricamente imunes ao HIV. Por tudo. E sabe, é uma técnica que é minimamente acessível, não é tão caro, não é complicado, as pessoas estão aprendendo a fazer isso no YouTube. E por algum motivo a gente não tem discutido muito isso. Sabe? Ou melhor, até tem, mas é uma discussão que não tem, ao meu ver, não tem tomado a devida proporção. E essa discussão, quando a discussão é feita, ela é feita sempre focando nessas tecnologias de ponta. As discussões são sobre aprimoramento genético, edição genética e os impactos que vai ter, não sei, para o esporte ou para seleção de vestibular e os impactos morais de fato disso. Só que até graças de certo modo, para a professora Maria Clara, ao que eu já vinha pesquisando na graduação, me surgiu um certo questionamento que essas não são as únicas técnicas que a gente tem para poder influenciar, sabe? Influenciar e, de certo modo, projetar seres humanos. E a gente já faz isso aparentemente há muito tempo. A gente consegue, desde Platão, identificar uma proposta de interferir e criar, educar seres humanos que sejam mais adequados para uma vida, na época, para a vida na polis, seres humanos que são mais inteligentes, mais fortes, mais bonitos. E nós sempre fizemos isso, sabe? A educação é basicamente isso também. E me chamou a atenção o quanto que as outras técnicas ficaram um pouco de fora da discussão. E nisso eu escolhi para poder chamar a atenção de que é claro que é necessário discutir se essas técnicas, essas biotecnologias, mas a gente não pode esquecer as demais técnicas de intervenção. E para trabalhar isso eu escolhi a questão espacial, sabe? Minha hipótese é que nós, os seres humanos, eles são condicionados de várias maneiras, sabe? Nós não somos determinados, mas somos condicionados, sem sombra de dúvida. E uma das formas desse condicionamento ocorrer é através da organização e da constituição espacial. Entende? É até um pouco perigoso para não cair numa questão um pouco, de certo modo, positivista, de achar o clima vai determinar o caráter ou a inteligência do indivíduo. Não é isso.
Mas o meu objetivo, de certo modo, é mostrar que é necessário pensar o espaço de maneira a criar indivíduos e vivências mais adequadas para os nossos objetivos políticos e sociais, de certo modo. Então, sabe, é justamente essa preocupação de pensar, por exemplo, como as cidades estão sendo construídas, como o espaço está sendo gerido pelo poder público ou pela comunidade, sabe? E é muito interessante porque nós temos a arquitetura, ao menos desde o que eles chamam da Carta de Atenas, que foi o manifesto da arquitetura modernista da década de 20 ou 30, se eu não me engano. A arquitetura ela coloca diretamente como um dos objetivos dela criar espaços, e ele usa o termo de aprimoramento humano, espaços que aprimorem os seres humanos. Mas tentaram fazer isso de uma maneira um pouco complicada, um pouco assim duvidosa, na verdade. E essa discussão acabou ficando, ao que parece, acabou ficando um pouco em segundo plano, porque surgiu a questão passou-se muito mais a discutir a questão de direito à cidade e como que os territórios e espaços são, na verdade, moldados pelos indivíduos, e acabou deixando um pouco. O Marcelo falou da revista Playboy, e é verdade, porque um dos textos que mais me provocou e me instigou a buscar esse tema é o livro Pornotopia, do Paul Preciado, que foi a tese de doutorado dele. Dessa tese de doutorado, ele faz uma análise da revista Playboy, mas não como uma revista de pornografia, mas como uma revista de arquitetura. E vai mostrar justamente como que o espaço doméstico foi se alterando para poder receber e atrair atrair os homens, né? Que durante o período da Guerra Fria acabaram se tornando cada vez mais caseiros, e o espaço doméstico deixou de ser deixou de ser, ainda não, né? Muitas vezes mas cada vez menos é um espaço exclusivo das mulheres, e passou-se a sofreu alterações contundentes para isso. E aí, até continuando nessa linha, o Preciado ele traz uma questão interessante, que é mostrar como que o espaço, a proposta dele no livro é pensar justamente o espaço. Ele fala muito da cozinha, por exemplo, foi se alterando e participou ativamente da constituição do gênero, da constituição da identidade ou do imaginário de gênero do pós-Guerra Fria, sabe? E a gente pode seguir esse caminho, analisando como que o espaço, por exemplo, atravessa a questão de gênero, mas podemos fazer outras análises como análises de convivência política, não é o termo correto, mas puxa, me fugiu a palavra agora. Jefferson, eu queria fazer uma pergunta aí, assim, você já vai me desculpar por eu ser leiga no assunto. Eu queria perguntar assim, se você chegou a alguma definição de aprimoramento humano. O que você está chamando de aprimoramento humano? Se a partir da sua exposição, não sei se eu entendi correto, você está entendendo, está trabalhando com uma hipótese que o espaço pode ser uma prática de aprimoramento humano. E aí eu queria que aprimoramento humano ou alguma estratégia que possa contribuir para aprimoramento humano. Aí assim, eu gostaria que você pudesse expor um pouquinho o que você está entendendo como aprimoramento humano. Uhum. Olha, eu entendo aprimoramento humano como uma coisa bastante trivial,
entende? Bastante comum e corriqueira. Tem uma discussão teórica bem grande, ocorrida, sei lá, principalmente na década passada, que é sobre, não exatamente sobre a definição de aprimoramento humano, mas sobre da realização ou não desse suposto aprimoramento humano. Eu acredito que essa discussão ilustra bem essa questão. Muitos teóricos e muitas pessoas, quando ouvem e pensam aprimoramento humano, imaginam, em primeiro lugar, uma natureza humana, uma certa versão standard do ser humano, que vai sofrer upgrades e melhorias, graças à intervenção antrópica, né? Assim, eu não consigo entender, na verdade, o porquê as pessoas, autores ainda hoje, recorrem a uma concepção de natureza humana para poder lidar com essa questão de aprimoramento humano. Porque, entende, no estrito senso, sabe, não existe aprimoramento, não existe natureza humana. E então, pensar o aprimoramento como uma simples melhoria daquela versão natural, básica do ser humano, sei lá, dada por Deus ou dada pela evolução, pela natureza, sei lá, não é meu foco. O que eu trabalho de fato o que eu considero como aprimoramento humano é a um certo, como eu vou explicar? Uma certa vontade dos seres humanos de criarem um projeto. Os seres humanos, eles criam projetos de vida, eles têm objetivos, sabe? Elegem finalidades e etc. E o aprimoramento, ele passaria justamente pela questão de você conseguir concretizar e realizar esse seu objetivo, sabe? É a forma com que você constitui a sua identidade qualitativa. Nós temos nossas identidades, nós temos e sabemos quem nós queremos ser, e então trabalhamos para poder tornar isso o mais real possível. E o aprimoramento humano seria simplesmente essa técnica, esse ato de se construir, de construir uma narrativa para a sua vida, de construir uma história propriamente dita, sabe? E é até por isso que eu não vejo muito sentido em você... por isso que eu não acho que faz sentido tratar essa discussão como algo ultra contemporâneo, sabe? Como se fosse uma discussão surgida por causa das descobertas dessas biotecnologias. E acho que o sentido é fazer um enfoque muito mais amplo. É enxergar esse desejo humano por se aprimorar como vindo quase que, sabe, natural, entre muitas aspas, embora seja estrito senso natural de fato, sabe? Então você está trabalhando no aprimoramento humano na perspectiva transhumanista. É isso? Na verdade, eu acredito que não faça sentido essa distinção. Mas, se for para colocar numa distinção, sim, numa perspectiva transhumanista. Porque, ainda assim, os transhumanistas, eles afirmam que existem eles afirmam que existe um básico, um ser humano natural, e que será alvo de intervenção tecnológica e então gerará um outro ser que não é mais humano. Sabe? Não, assim, eu realmente não é convincente as provas que se apresentam para a existência de uma natureza humana ou para um ser humano natural. Entende? Entendi. Não acontece isso. Tem algum problema real, se considerando o âmbito da moralidade,
pertinente a essa temática do aprimoramento humano ou não? Até o Marcelo está perguntando aqui, podemos falar de aprimoramento moral? Eu acho que assim, é claro que podemos falar de aprimoramento moral. O aprimoramento moral, ainda mais dependendo da forma que você define moralidade, é uma coisa também praticamente óbvia. Mas no sentido de que nós estamos tentando, mais do que simplesmente criar animais que brilham no escuro ou seres humanos que serão capazes de levantar muito peso e coisas do tipo, nós estamos nos propondo criar indivíduos que sejam mais aptos à convivência em sociedade. Sabe, nós queremos indivíduos que sejam mais, que tenham mais empatia, que sejam mais permeáveis à argumentação racional, de certo modo. E isso tem um livro de um professor de Oxford, Julian Savulescu, que tem traduzido no Brasil, que se chama Inadequado para o Futuro. E ele vai tratar justamente da questão do aprimoramento moral. E é uma questão interessante porque nesse livro ele propõe a utilização irrestrita não, mas uma ampla utilização dessas técnicas, dessas biotecnologias, para resolver um problema que é, acima de tudo, um problema espacial. Porque ele analisa como, ele toma como pano de fundo para a pesquisa dele a cidade. E ele fala, o argumento vai no sentido de que como nós conseguiremos criar uma convivência harmônica entre tantos seres humanos que são tão diferentes e que não conseguem criar aqueles laços de afetividade que você via, por exemplo, numa vila, com poucos moradores, em que todos se conhecem, então todos nutrem, de certo modo, uma relação, nutrem um certo sentimento de afetividade e de empatia pelos seus conterrâneos. E isso não acontece isso não tem como acontecer nas cidades, na perspectiva dele. E aí ele propõe que sejam feitas intervenções a nível genéticas ou medicamentosas para criar seres humanos que sejam especificamente mais empáticos ao sofrimento e às necessidades alheias. E, sabe, mas eu acho engraçado, eu lembrei desse livro porque eu acho interessante essa proposta dele de fazer uma coisa tão complicada como edição genética em larga escala ou medicação na água, sei lá. E medicação na água acho que não foi uma proposta deles, mas tudo bem. E sabe, quando os problemas poderiam ser resolvidos, acredito eu, por uma maneira mais simples e mais democrática. Quando você pensa, por exemplo, que nas grandes cidades atualmente cresce cada vez mais o número de condomínios fechados, o número de prédios que são verdadeiros bairros cercados. Se você para pensar que não tem como essas pessoas de fato criarem laços de afetividade com seus vizinhos. Eles não encontram os vizinhos. Entende? Eles não conhecem, eles de fato não conhecem essas pessoas. E isso é um movimento que acontece cada vez mais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o caso de um bairro na Zona Norte, que é a Vila Cosmos, que conseguiu um alvará da prefeitura, uma permissão da prefeitura, e os moradores simplesmente fecharam todo o bairro. Eles fecharam todos os bairros com cancela e contrataram segurança privada. E sabe, é claro que essas pessoas desenvolverão um sentimento muito bairrista, de certo modo, né? E
não vão se relacionar muito bem com aquelas pessoas que eles não estão acostumados a conviver, sabe? Não. E aí o meu ponto, assim, o que eu pretendo mostrar com a minha pesquisa propriamente dita é que a gente não precisa focar tanto a apostar todas as nossas fichas nessas novas técnicas, sabe? A gente pode, quem sabe, parar de fazer super condomínios, ampliar as calçadas das ruas para que as crianças, ao invés de brincarem em casa ou no playground, possam brincar nas ruas e aí conhecer o vizinho. E é uma questão estatística, sabe? Se você encontra pessoas na rua, uma hora você vai encontrar pessoas que são de grupos minoritários e vai se tornar uma coisa e vai se tornar aquilo normal, vai se normalizar essas pessoas. Elas não serão mais seres bizarros, estranhos ou nada disso. A Aline fez uma pergunta que eu achei boa. Ó, ela perguntou: podemos pensar em espaço e aprimoramento humano em uma perspectiva de inclusão, em uma sociedade mais inclusiva? O que você Eu acho acha, que, Jefferson? eu acredito que principalmente, eu acredito que o principal foco de tudo isso tem que ser a inclusão a inclusão de parcelas da população que são marginalizadas. E essa marginalização ela é muito marcada espacialmente. Por exemplo, quando você pega estatísticas de que, eu não lembro o número exato agora, mas a maioria esmagadora da população negra mora nas favelas ou então na zona norte do Rio de Janeiro, que é, são regiões mais pobres e muito menos incluídas no tecido urbano, serviços públicos, etc. E pensar, acho que um aprimoramento humano é pensar, em primeiro lugar, como trazer essas pessoas que ficam à margem da sociedade, como trazer essas pessoas que não têm acesso às técnicas mais básicas de aprimoramento, como educação, sabe? Como constituir espaços que tragam essas pessoas. Eu li um livro muito interessante que foi indicado por um amigo, que e não estava inicialmente no meu roteiro de pesquisa, mas foi assim, uma indicação que caiu super bem, que se chama A Vida e a Morte das Grandes Cidades. Me apagou agora o título, o nome da autora. E é interessante porque ela vai fazer uma análise, infelizmente, em Nova York e em outras cidades norte-americanas, mas sou Paris. O, como que as pessoas elas criam os seus bairros fechados e a gente tem, de certo modo, uma predisposição à desconfiança de estranhos, sabe? A gente não lida muito bem com o que é desconhecido. Os seres humanos não têm essa capacidade muito desenvolvida. E quando nós criamos uma cidade completamente segregada e segmentada, você acaba separando a população em grupos, isolando elas em certas regiões do espaço e gerando um clima de completa desconfiança. Entende? Que é um absoluto absurdo. Não faz sentido isso. Ô Jefferson, aqui pensando assim, eu estou pensando de novo, né, como uma pessoa leiga. Você acha que algumas práticas de aprimoramento humano elas não podem acabar reforçando as hierarquias dos indivíduos nos espaços? A hierarquia. Quando nós pensamos técnicas. Antes, deixa eu só fazer um adendo que a Aline falou, o Marcelo falou sobre crianças paulistas que foram ver pobreza pela primeira vez quando visitou Paris. O que, sabe, isso é óbvio que está errado, porque tem muito mais pobre aqui. Essa criança viveu num lugar muito mal projetado. E a Aline falou sobre a questão de acessibilidade e inclusão. E eu acho interessante isso, só para fazer um adendo, que é como a maior parte das ditas deficiências são, na verdade, uma questão muitas vezes espaciais. Não é? Porque
Eu odeio escada, por exemplo. Eu acho escada uma invenção. Eu entendo que ela economiza espaço, etc. e tal, mas é uma invenção anti-preguiçosa, por exemplo. E é uma proposta arquitetônica muito excludente. Eu me lembro de que uma vez eu fui fazer enquanto eu fazia estágio na prefeitura de mediação com crianças com deficiência, eu, eu participei de um treinamento que era sobre inclusão, e esse treinamento era dado num prédio e a sala ficava no segundo andar e não tinha elevador ou rampa. E o meu ponto é, sabe, quando a gente pensa que, por exemplo, se houvesse um cadeirante que seria rotulado como deficiente físico, qual seria a diferença nesse aspecto entre a gente assistir uma palestra sobre inclusão social se fosse uma rampa ou se tivesse um elevador, sabe? Nós dois desempenharíamos a mesma função, nós assistiríamos a palestra igualmente, sabe? Por que que a deficiência está na pessoa que tem uma formação tal que faz com que ela se locomova com cadeira de rodas e não no prédio ou na mente da pessoa que teve a magnífica ideia de fazer uma palestra sobre inclusão no local sem acessibilidade. É o espaço que De é fato, sabe? deficiente, né, no caso. O espaço é muito, de O fato, o espaço é que muito mais deficiente. É que ele não consegue incluir todas as pessoas, então ele é um espaço que não serve. E joga essa culpa para o indivíduo, sabe? Todos nós temos várias características físicas que nos impedem de um monte de coisa. Eu brinco que eu queria ser piloto de caça, mas eu sou alto, não posso. Entende? É a vida. Não, isso não me torna deficiente, porque as pessoas identificam como positivo você ser alto. Acho desagradável, bato a cabeça no ônibus. Não faz sentido. Não, eu fico Sabe? presa, né, apertada no avião, também não gosto de salto. Exatamente. Dói o joelho, tudo. Não é agradável. E agora, voltando para a sua pergunta, é uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente trata dessas tecnologias de ponta, que o aprimoramento humano, que as técnicas de aprimoramento, elas acabem aumentando a distância entre ricos e pobres e marcando cada vez de maneira mais marcando de maneira cada vez mais clara, né, a diferença, o que o dinheiro pode comprar ou não. Não, Marcelo, eu não acho que o sofrimento jovem alto seja invisibilizado pela sociedade. Mas Mas se nós pensarmos em um primeiro aspecto, que é que nem todas essas tecnologias elas são realmente caras, e as tecnologias e as descobertas e técnicas elas tendem a se tornar mais baratas com o tempo. Isso acaba diminuindo essa chance de um fosso. E se a gente pensar ainda em outras técnicas que não são essas extremamente custosas, eu acho que isso diminui ainda mais, mas não erradica totalmente essa possibilidade. E por isso que esse debate de como utilizar essas técnicas, de como aplicar essas tecnologias, tem que ser feito o mais rápido possível e com segmentos amplos da sociedade. É muito normal na filosofia. Filósofo tem uma dificuldade com pesquisa propriamente dita, né? E não sabe, pesquisa de campo, por exemplo, pesquisa empírica não é muito a praia do filósofo. O filósofo gosta de ficar sentado no escritório, na biblioteca, no quarto, lendo livros, e isso é uma coisa incrível, agrega muito conhecimento, mas você perde vários outros, sabe? E é muito comum vermos propostas vermos propostas de intervenção no mundo, etc., por parte de filósofos, que são absolutamente descabidos, sabe? E não consideram a variação das pessoas, de classe social, cultural, e etc. Então, assim, acho que a única forma de evitar que essas tecnologias tenham um uso danoso e que elas que elas potencializem as desigualdades
é fazendo um debate amplo sabe, e amplo de verdade. Porque tá certo, nós podemos fazer muitas coisas, mas da gente poder fazer tudo isso, para a gente querer ou então para a gente dever, para tornar isso uma regra, tem uma distância muito grande. Assim, ao que meus estudos têm me indicado, não é necessário que isso sirva e que essas técnicas podem sim servir para diminuir as desigualdades, aproximar os seres humanos, criar sociedades políticas mais saudáveis, fortalecer espaços públicos e etc. Não, isso que é uma coisa que você acabou de mencionar que chamou muita atenção no teu trabalho, me chamou a atenção, é que é justamente essa ideia de conexão com algum tema da realidade, né, da realidade prática, que normalmente não é muito visto na filosofia. E aí vem a minha pergunta: você pretende fazer algum trabalho de campo, como estudo de caso, em algum espaço? Olha, isso é um problema que me surgiu, assim, uma dificuldade que eu estava conversando com a professora Maria Clara até uns dias, que é o quanto que assim, no primeiro momento no mestrado não há tempo, acredito, para um filósofo fazer trabalho de campo. Pelo motivo tipo, que, sei lá, por exemplo, na graduação, o Departamento de Filosofia da UFRJ não oferece nenhuma matéria, nenhuma disciplina que trate de metodologia científica. Então, absolutamente ninguém ensina aos estudantes de filosofia como fazer um projeto de pesquisa, como fazer um pedido para um projeto para entregar para um comitê de ética, como organizar metodologicamente os dados. E tudo isso exigiria um tempo para além da pesquisa que, assim, que não cabe no mestrado. E de fato se tornou um problema, porque é um tema que exige muito uma questão empírica, mas que infelizmente a filosofia, ou ao menos a filosofia como ela é feita academicamente, não deixa muito espaço. Então, assim, eu não tenho capacidade e tempo hábil para poder fazer essas pesquisas de campo, e acabo que me aproveito acabo que o que eu uso são referência, levantamento bibliográfico e utilizar as pesquisas já realizadas. Mas seria Talvez ótimo. isso seja um encaminhamento que você consiga dar no doutorado, né, Jefferson? Que é onde É. você pode ter mais tempo para desenvolver. Bom, o nosso tempo está quase acabando, então vou fazer só a última pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que você percebe a contribuição da sua pesquisa para a área de filosofia e para a sociedade de uma forma geral? Olha, para a filosofia, eu acho que, inclusive, é mais difícil responder para a filosofia a contribuição. Eu acho que a questão se devemos nos aprimorar ou não, se aprimoramento humano é um termo que existe ou não, e etc., é uma questão política, sabe? A escolha, se nós devemos interferir e como interferir, é uma escolha política. Então, estudar sobre isso, pesquisar isso, torna mais claro e facilita a tomada de decisão, tanto a nível individual quanto a nível governamental e das esferas públicas. E para a sociedade, eu acho que a maior contribuição do meu trabalho é jogar luz e trazer para a discussão das pessoas, e meu foco são principalmente as pessoas que não são da academia e que não são da filosofia, essas questões que urgem. Porque se nós hoje em dia já podemos fazer tanto, se temos uma capacidade de interferência e, de certo modo, de formação dos seres humanos tão grande, é um absurdo que isso não seja conhecido e amplamente discutido, sabe? É claro que esse desconhecimento está a serviço de alguém ou de algumas pessoas e tem um efeito extremamente maléfico, sabe? E eu acho que é discutindo isso, trazendo essa discussão para um nível mais
pro nível mais cotidiano e para uma realidade mais brasileira também, que a gente vai conseguir lidar com isso, porque enquanto muitas pessoas não sabem que é possível você editar características genéticas do seu filho, por exemplo, ou pensar que você deveria escolher, sei lá, o local em que você mora com mais cuidado, outras estão fazendo isso e estão se dando muito melhor por causa disso. Muito legal. Muito bom. Jeff, olha, eu quero agradecer a sua participação. Eu aprendi muito sobre o seu tema, fiquei realmente bem encantada, gostei muito da sua apresentação. E eu acho que você tem toda a razão. Realmente, o seu tema contribui muito para gente que não é da filosofia a entender o aprimoramento e o espaço. Eu não sou da área e eu consegui entender perfeitamente o seu objeto e eu tenho torcendo para que você consiga encaminhar esse trabalho num doutorado. E de repente conseguir fazer um trabalho empírico, porque né, a gente tem um pouco de mais tempo no doutorado normalmente, né? Então, assim, novamente eu quero agradecer também a presença de todo mundo que assistiu. Vou deixar um recado. Quem quiser participar, apresentar seu trabalho aqui no Acontece no IFIX, é só mandar uma mensagem, mandar um e-mail. As lives acontecem terças e quintas, às 18 horas. Então, assim, gente, novamente, muito obrigada a todos. Desejo uma ótima noite para todo mundo. Jefferson, muito obrigado pela sua apresentação. Desejo boa sorte na sua conclusão de curso. E é isso, gente. Ó, se cuidem e aproveitem o restinho do feriado de hoje. Muito obrigado, Patrícia. Foi um prazer. E, galera, vamos participar, que é importante. Tchau, Beijo tchau. para todo mundo, gente.